porque reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, tem recebido deputados em seu gabinete para angariar votos para o Arthur Lira. Lira é o candidato à presidência da Câmara e conta com o apoio do Palácio do Planalto. Nessas reuniões, parlamentares saem com promessas de emendas e de cargos a preencher em seus redutos eleitorais. Segundo a reportagem, foi oferecido ao PDT um extra de 5 milhões de reais em emendas para cada deputado, que poderá indicar como o dinheiro será aplicado em seu reduto eleitoral. Ainda de acordo com a reportagem, um grupo do PSB foi chamado à sala do General Ramos na última quarta-feira. O deputado Felipe Carreiras participou do encontro e, à tarde, foi um dos que puxaram o pedido de apoio à Lira na reunião interna do partido, que tem 31 deputados federais. Nos bastidores do Planalto, a atuação de Ramos em prol de Lira é vista também como uma estratégia do general para se manter na articulação política do governo. O ministro está cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Jorge Oliveira, que deixará o Executivo no próximo dia 31 para assumir uma vaga no Tribunal de Contas da União. Thaís Oyama. Paulo, essa matéria do Estadão é assustadora, mas vamos só começar a contextualizar aqui, porque tudo isso gira em torno da eleição para o novo presidente da Câmara. E só para situar um pouco o ouvinte, por que está causando tanto barulho? Por que a eleição para presidente da Câmara é tão fundamental e interessa tanta gente? Então, só para quem não sabe, eu vou dar aqui 3 funções que pertencem, que são prerrogativas do presidente da Câmara, para a gente ter ideia do tamanho do poder que tem esse homem que vai assumir esse cargo em fevereiro de 2021. Então, a primeira coisa é que ele é o segundo na linha de sucessão da presidência. No caso de vacância temporária ou mesmo permanente do cargo de presidente da República, em não podendo assumir o vice-presidente da República, que nesse caso é o Mourão, assume o presidente da Câmara. Não é, por exemplo, o presidente do Senado e nenhum outro. É o presidente da Câmara, que é o segundo na linha de sucessão. Segunda coisa, o presidente da Câmara manda na pauta. Ele coloca o que ele quiser em votação e ele deixa mofar no escaninho do Congresso o que ele não quiser colocar em votação. Isso é um poder imenso e isso, evidentemente, mexe com interesses em várias esferas, inclusive na esfera do Executivo. Terceira coisa, é do presidente da Câmara a palavra final para algumas decisões do Congresso, por exemplo, abrir ou não abrir uma CPI e, por exemplo, abrir ou não abrir um processo de impeachment do presidente da República. A última palavra cabe ao presidente da Câmara, esse nome que a gente vai conhecer em fevereiro de 2021. Então, dito isso, dá para entender melhor por que é que o Planalto está entrando com os 2 pés nessa eleição, os 2 pés, o corpo inteiro e tudo mais. Está entrando de corpo inteiro nessa eleição porque é uma eleição de extremo interesse para o presidente Bolsonaro, que em fevereiro pode ter lá um inimigo ou um aliado, dado que, se não for o Arthur Lira, que é o candidato do coração do presidente Bolsonaro, será um candidato do Rodrigo Maia, que é tido como um arqui-inimigo do presidente. Então é fundamental, porque não tem meio termo. Ou ele tem um aliado, ou ele tem um inimigo lá nessa cadeira. E para isso, como está ficando cada vez mais claro, para eleger o aliado e não deixar o inimigo se eleger, o governo está fazendo aquilo que ele começou a fazer lá atrás, no ano passado, quando da aprovação da reforma da Previdência. Ele está distribuindo emendas parlamentares. É isso que o Estadão está dizendo, é isso que todos os outros jornais estão mostrando também, e é isso que se conversa nos corredores da Câmara, não existe outra conversa lá. Liberação de emendas, 5 milhões para cá, 5 milhões para lá, e é desse jeito que a gente vai tocando, que o governo está tocando essa eleição, o velho toma lá da cá que o presidente Bolsonaro jurou que não faria antes de ser eleito, né? Então, a se confirmarem essas negociações em curso, isso não está sendo dito só pelos jornais. Eu queria lembrar aqui que o agora ex-ministro, o ministro demitido Marcelo Álvaro Antônio, foi quem se referiu a esse toma lá da cá recentemente naquele WhatsApp que ele usou para espinafrar o general Ramos.
Esse WhatsApp, ele circulou no grupo interno dos ministros do Palácio e era uma tentativa de criticar o general Ramos, mas nessa tentativa de criticar o general Ramos, o agora ex-ministro, ministro demitido Marcelo Álvaro Antônio, acabou abrindo lá certos procedimentos do governo, que são justamente esses a que o Estadão se refere. Um pequeno trecho aqui para dizer o que eu estou falando. Ministro Ramos, escreve o ex-ministro Marcelo, o senhor entra na sala do PR comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado. Conheço de parlamento. O nosso governo paga um preço de aprovações de matérias nunca visto antes na história. E ainda assim não temos uma base sólida no Congresso Nacional. Bom, gostaria muito de saber que altíssimo preço é esse e que alto preço nunca visto antes na aprovação de matérias, o ex-ministro se refere. Isso deve ser esclarecido em breve, porque já há iniciativas para chamar o ministro no Congresso para que ele se explique. Então, o que me chama a atenção é que o ministro estava se referindo a esse tipo de atitude do governo federal antes da coisa esquentar, no que se refere à eleição da presidência da Câmara. Agora que a coisa vai começar a esquentar, agora que vai começar o toma lá da cá, mal começou. Então, olha, eu acho que coisas feias, coisas muito feias, coisas proibidas para menores estão em cartaz aí em Brasília e só vão piorar. Vai lá, Tomé. Bom, vamos lá. Coisas proibidas para menores têm acontecido no nosso Brasil já há muito tempo. E eu pergunto aonde estava a Thaís quando os governos de esquerda estavam pegando o ministério inteiro, entregando com as portas fechadas, né, para o Congresso Nacional e todos os esquemas de corrupção sendo montados. Mas vamos lá. Primeiro é importante a gente salientar que no primeiro semestre a mídia dizia que o governo não negociava e não tinha base, né, que o governo não conversava com ninguém. Isso realmente estava acontecendo. O governo voltou a conversar. É importante também salientar que uma das funções e obrigações do Ministério da Secretaria-Geral do Governo, que é o SEGOV, onde nós temos lá o general Ramos, ele tem a função institucional e legal de receber parlamentares para interlocução do Palácio do Planalto com o Congresso. E aí tem um assunto que eu quero aqui tocar com muito cuidado, para ter a clareza, para poder passar a todo mundo que está nos ouvindo, e até para poder me recolocar, caso eu me recoloque de uma maneira não tão clara a todos. Vamos lá. Nós temos que entender que o nosso país, apesar de ser chamado de um país presidencialista pela Constituição de 88, ele não é. Ele é um país praticamente parlamentarista. Quem manda no Brasil é o parlamento. São eles que votam, são eles que decidem, e são eles, inclusive, que derrubam alguma decisão que, eventualmente, o presidente possa tomar diretamente, que volta para eles. Então, isso aí tem clareza. Hoje nós temos mais de 133 deputados que fazem parte das bancadas de esquerda. Nós temos deputados do centro, temos deputados de direita. E nós temos que levar em consideração, como já foi colocado aqui anteriormente, que esse cargo do Congresso Nacional, ele é um dos cargos mais importantes do Brasil. É o segundo na sucessão, ele que toma todas as decisões importantes das pautas que vão ser colocadas em votação ou não. É ele que segura ou não o impeachment do presidente da República, né, ou de outras áreas, inclusive do próprio governo. Então, é claro que é importante para o Brasil ter alguém lá que seja o presidente alinhado com as nossas pautas. E a única maneira de a gente mudar o Brasil são as reformas. É a reforma administrativa, é o Pacto Federativo, é a reforma tributária, é a venda de estatais, é a diminuição do tamanho do Estado, são as políticas anticorrupção. E quem vai estar pautando tudo isso é esse presidente, ou não vai estar pautando tudo isso. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem que colocar alguém lá que realmente ele tenha pelo menos um alinhamento. Agora, como colocar uma pessoa lá 100% íntegra? Daquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem lá. É praticamente impossível, porque quem vota são diretamente os deputados, e eles votam de acordo com o interesse dele. Então não adianta aqui a gente dizer que o presidente não vai ter que sentar e se alinhar com o centro, com outras pessoas, com outros deputados, para conseguir ter a cadeira ali com uma pessoa que possa estar alinhada com o que ele precisa. Nós estamos vivendo num país de fantasia, se a gente acreditar nisso. Então não adianta o povo brasileiro colocar, mas o presidente está sentando com o pessoal do Centrão. Ele precisa fazer isso. Não vai acontecer da gente ir lá e trancar o Congresso Nacional. Num país democrático, isso não pode acontecer. Nós temos que vencer as coisas pela democracia. E aí, o que a gente faz? Ele vai ter que escolher alguém. Dentre as pessoas que estão lá com chance de serem eleitas, o Lira, que é uma pessoa que nós não confiamos,
que é uma pessoa que tem um passado e algumas questões aí mal resolvidas, é um dos candidatos com maior chance, mas é o único que está próximo do presidente e que está se colocando a favor dessas reformas. Olha que situação que o presidente está. Aí eu faço uma pergunta, o que nós fazemos? Deixa para lá, não vamos eleger ninguém, vamos deixar o país voltar para a mão das pessoas que sempre estiveram, ou vamos tentar ter um alinhamento com as nossas pautas importantes para o Brasil, que são as reformas? Difícil, né? É uma situação, se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. É uma complicada. A posição do presidente da República hoje é muito delicada. É por isso que nós temos que ter a cabeça no lugar para entender o que ele está fazendo e não simplesmente para poder cobrá-lo de uma maneira que não é correta. Marque em seguida, Thaís Oyama. Olha só, é importante falar que isso é o famoso pragmatismo político. Isso não é novo, é uma teoria, inclusive, norte-americana do século passado. Um dos pais dela, que é o William James, dizia até que Sócrates utilizava esse pragmatismo na busca da verdade dele, né? Que é aquilo, né? É a objetividade, é a praticidade, é a busca aí da política de resultados, né? Muitos políticos lá na Câmara falam muito isso. Aliás, essa é a frase do líder do governo lá na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, que ele faz política de resultados, né? Quase sempre, como colocou o Tomé, as duas partes não estão totalmente satisfeitas, mas elas abrem mão aí porque tem ciência que no caminho o melhor para ambas é naquele momento. A Thaís falava ali, o Tomé também falou da questão do histórico. Vamos lembrar aqui rapidamente que o que foi o processo da emenda de reeleição no governo FHC, aquele escândalo todo, né? Pagaram parlamentares ali, a imprensa noticiou fartamente, talvez o primeiro grande escândalo de corrupção no Congresso pós 88 foi a compra da emenda de reeleição à presidência da República. O governo PT tem o Petrolão e o Mensalão, né? O Mensalão já está no nome, na gênese, né? Pagava mensalidades aí, a base, para votar de acordo com os objetivos do governo. E aí o Bolsonaro se elegeu dizendo que ia romper com tudo isso. E ele, num primeiro momento, inclusive, tentou romper. E aí, eu vou discordar do Tomé, ele ficou refém do Centrão agora porque errou, e errou muito no começo do governo. O presidente não trabalhou para formar a própria base no Congresso. O exemplo mais claro é que o partido dele, que era o PSL, se elegeu com a maior base, com a maior bancada, e o próprio presidente depois desmontou o próprio partido. Teve os motivos dele lá, disse que foi traído, que o pessoal não estava mais respeitando os ideais os quais elegeram, mas ele não, naquela época, não quis conversar. Essa conversa que ele quer ter agora, ele não teve com o próprio partido no começo do governo. E aí, não tem jeito. Vai ficar refém do Centrão e dos pedidos, alguns deles pornográficos, aí, como a Thaís brincou. Porque esse pessoal do Centrão faz isso a vida inteira. Eles vivem disso, é o fisiologismo. Eles trabalham em torno do toma lá da cá. Isso não é aí novidade para ninguém. Infelizmente, o presidente que se elegeu dizendo que não faria isso, acabou fazendo. E para terminar, eu concordo com a posição do Tomé e da Thaís sobre a importância do presidente da Câmara, claro, é uma das figuras mais importantes da República. Mas eu queria ampliar um pouquinho o debate para falar também da eleição do Senado. Sabe por quê? Porque o Senado da República, por exemplo, tem o poder de abrir ou não um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vem sendo questionados aí pela sociedade de maneira bem incisivas. Então, olha, por que também a gente não debate a questão do Senado, que também tem o seu centrão, né? Vamos lembrar aqui alguns nomes: Renan Calheiros, Ciro Nogueira, Eduardo Braga, Cátia Abreu, Márcio Bittar, todo esse povo aí está discutindo e está querendo tomar a mesa lá, tomar o lugar que era do Alcolumbre. E daí a oposição lá, o Muda Senado tem 21 membros e está todo rachado, já tem 6 candidatos entre 21, ou seja, vai ter pouco papel. Então o Centrão vai tomar não só a Câmara, como também o Senado. O Congresso todo vai estar refém do Centrão. Thaís? Eu só queria responder, acho que o Tomé fez uma pergunta retórica, mas não tem problema nenhum em responder. Onde você estava, Thaís, quando o PT estava roubando? Tomé, eu estava no mesmo lugar, eu estava fazendo jornalismo e cumprindo as tarefas de jornalista, que incluem criticar os que estão no poder, né? Eu estava na revista Veja, na época, e, aliás, a revista Veja foi responsável por muitas das revelações sobre a roubalheira perpetrada pelo PT, tanto nos casos do Mensalão quanto do Petrolão. Era lá que eu estava. Tomé. Que bom, Thaís. Eu fico feliz porque
hoje não é o que a gente vê, né? A gente percebe que há um viés, né? Eu de direita, você um pouquinho mais de esquerda, faz parte. Eu acho que a ideologia é uma coisa importante para a democracia de um país. O que a gente não pode fazer é esconder o sol com a peneira das coisas que aconteceram no passado, e nós temos que, como pessoas íntegras e sérias, independente da ideologia, independente de quem está no poder, cobrar as coisas boas e apoiar as coisas corretas. O presidente Jair Bolsonaro tem feito coisas muito boas e tem feito coisas que desagrada a muita gente. Então, acho que esse é o papel do verdadeiro jornalismo do Brasil e que, infelizmente, se perdeu. Eu espero que a gente possa, daqui para frente, fazer um jornalismo de verdade e fazer uma informação à população e não um direcionamento ideológico como a gente tem visto. Acho que isso é papel de ativista, Tomé, não de jornalista.